no verso de número 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, e era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama, a sua babá, o tomou e fugiu. E sucedeu que ela caiu, e o menino então ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 2, diz assim: Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, o teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi então: Mefibosete. E ele disse: Está aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não tenho vontade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa darei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão. Que coma, porém, Mefibosete, filho de teu senhor, este comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na tua presença nesta tarde, e queremos pedir que o Senhor libere a tua palavra, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos auxilie. Queremos pedir que o Senhor nos alcance. Queremos pedir que o Senhor trabalhe esta palavra, tornando ela palavra rema aos corações daqueles que estarão ouvindo, meu Pai. Em nome de Jesus. Os dois textos que nós lemos, um deles trata de um grande acidente, talvez não grande na sua proporção, mas grande naquilo que incutiu na vida desse moço, na história de Israel, que vai desembocar nesta grande graça oferecida pelo rei Davi. A primeira situação é de que Mefibosete, quando ainda era pequeno, talvez com os seus 5 anos de idade, ele está na sua casa, junto com a sua ama. Então a notícia de que a morte do seu avô, o rei de Israel naquele momento, e a morte do seu pai, o príncipe de Israel naquele momento, vem até os ouvidos deles. E a ama dele, a sua babá, ela se sente ali então em perigo, porque era costume oriental, e até foi um costume moderno por muitos anos, de ser exterminada todos os descendentes de uma família que havia sido deposta, para que o novo rei que viesse a reinar, para que viesse a ser o soberano, não tivesse com que se incomodar com sucessores, com descendentes daquela família que seriam então sucessores diretos ao trono, e
que porventura se levantassem numa rebelião para tomar o trono. Então o rei matava todos os descendentes, e por isso essa ama, aí, entendendo que Davi poderia fazer isso, ou que o próximo rei de Israel poderia fazer isso, ela foge com esse menino, ela tenta fugir, mas na saída desse deles, nessa corrida desenfreada, ela cai e quebra as pernas desse menino que então será chamado Mefibosete. Talvez nós estamos como essa ama do Mefibosete, tentando proteger alguém, e por causa dessa proteção nós estamos saindo em uma carreira desbalada, estamos andando num troco desenfreado, correndo de uma maneira desinvestada, e isso é para suprir a necessidade ou para causar o cuidado em alguém, mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes essa grande corrida vai trazer um prejuízo para essa pessoa, vai causar um acidente na nossa corrida, talvez um acidente na nossa empresa, talvez um acidente na nossa família, no ministério que Deus tem reservado a nós. Então é necessário talvez nós andarmos como Jacó andou quando voltou da casa de Labão, lá no livro do Gênesis. A Bíblia vai dizer que ele diz a seu irmão que ele vai andar no trote do gado, ou seja, ele vai andar acompanhando, ele vai andar cuidando, ele vai andar gerenciando, porque ainda que ele tivesse cuidados com aquela família e quisesse achar uma terra onde eles habitariam, se precisasse ir a algum lugar para eles habitarem, ele não poderia deixá-lo para trás, ele tinha que andar na mesma passada, mas não é isso que acontece. E a menina sai correndo para gerar um livramento, mas acaba gerando uma dificuldade, e o texto vai dizer que esse menino fica coxo de ambos os pés. A Bíblia vai nos informar então que de alguma maneira ele é levado até Lodebar. Ele mora em Lodebar, ele já está há alguns anos ali em Lodebar. Então no capítulo número 9 desse segundo livro de Samuel, algo nos é informado aqui acerca de Davi. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 de 1 Samuel, a partir do verso número 15 em diante, que Davi tinha um pacto com Jonatas. Enquanto Saul ainda era vivo, Jonatas era o príncipe, Davi era um dos soldados de confiança do rei Saul. Ele faz um pacto com Jonatas, para que se Davi morresse ou Jonatas morresse, eles cada um cuidariam da família daquele que ficou falecido, que foi falecido, que a morte o alcançou. A Bíblia vai dizer então que eles fazem esse pacto, e fazendo esse pacto, eles ficam responsáveis agora pelas famílias que viriam. O Jonatas vai entender, o texto diz que ele entende, ele sabe, ele já discerniu que Davi vai ser o próximo rei de Israel. Então ele pede esse favor. Na realidade ele inspirado, ou recebendo uma revelação ali de Deus pelas situações, ou discernindo apenas, ele entende que Davi será o rei. Então ele faz um pacto com Davi, e agora a aliança está feita. E o texto vai dizer agora que depois de muitos anos da morte de Jonatas, talvez 20 anos, porque Mefibosete tinha 5 anos quando seu pai morreu, já algumas décadas. Então o texto vai dizer que Davi lembra-se do pacto que ele tinha com Jonatas. O texto vai dizer que ele é incomodado no seu espírito, e ele pergunta acerca da descendência de Jonatas e da descendência de Saul, se havia alguém que estivesse sobrado daquela família, para que ele pudesse então usar de beneficência, porque lembrou o pacto que ele havia feito com Jonatas. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e sendo segundo o coração de Deus, ele não deixaria de honrar o pacto que havia feito. Aleluia! E é dessa maneira que Deus trabalha. Deus traz a memória, Deus lembra, Deus traz à nossa mente aquilo que nós pactuamos. Deus sempre está lembrado do pacto que ele fez através do seu Filho Jesus, para todo aquele que crê nele. Aleluia! Ele traz a memória. A Bíblia vai dizer que Deus lembrou-se de Noé, porque Deus tinha um pacto com Noé. A Bíblia vai dizer que Deus traz a memória do rei Assuero, o pacto que ele tinha com aquele
semeia, o homem certamente colherá. Isso é revelação da palavra de Deus. Então o texto vai dizer que esse servo diz: olha, existe sim, há um filho de Jonatas, cujo nome é Mefibosete, ainda é um filho dele, e ele é aleijado de ambos os pés, e ele mora lá em Lodebar. A Bíblia vai dizer que na realidade ele responde isso, porque Davi pergunta. O Senhor nos chama, o Senhor fala conosco, o Senhor levanta-se para então nos perguntar aonde nós estamos e o que nós podemos, aleluia, então, será que nós podemos então ser alvos do cuidado de Deus, ser alvo da mão do Senhor nos alcançando? E ele pergunta para Ziba a mesma pergunta que ele faz quando ele chama Adão lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, dizendo: aonde, ou perguntando aonde está, aleluia, e ele está em Lodebar. Ainda que ele habitasse em um período em Jerusalém, que significa casa de paz, agora ele está habitando num lugar que chama-se árido, num lugar que chama-se sem fertilidade, num lugar onde não há pasto, num lugar onde a adversidade ela é algo que é cotidiana, mas ainda que nós estamos habitando nesse lugar que é árido, que não há pasto, que não há fertilidade, que o cotidiano é de tristeza, que o cotidiano é de sequidão, o Senhor lembra do pacto que Ele tem feito conosco, o Senhor lembra da palavra liberada, e o Senhor prepara para nos alcançar, porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia vai dizer que Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Davi é um tipo de Deus, Davi é um tipo do Senhor, que lembra dos pactos que foram feitos, a despeito de anos já terem passado, o Senhor não desfez o pacto. Eu gosto quando Deus manda que Abraão faça o altar, e que Abraão corte as vítimas, para que ele fosse ali para selar o pacto com Abraão, de acordo com a cultura daquele tempo, quando as duas pessoas que estão no pacto passam por entre as vítimas, um para um lado e um para o outro, mas Deus, quando aparece, Ele passa para um lado e Ele passa para o outro, e Ele ali então sela o pacto, mostrando que Ele é Deus, o pacto é com Ele, e Ele não se esquece da descendência, Ele não se esquece da palavra liberada, porque o Senhor é Deus onisciente, onipotente, onipresente, e o que Ele diz não cai por terra. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer no Novo Testamento, falando que seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus seja verdadeira para todo sempre, em nome de Jesus. Então o texto vai dizer que Davi manda trazer Mefibosete. O Ziba vai até Lodebar, vai até o lugar da adversidade, vai até o lugar árido, como mensageiro de Davi, e ele vai buscar Mefibosete. O texto vai dizer então que, vindo Mefibosete, filho de Saul, a Davi, ele inclina-se e prostra-se com seu rosto em terra, e se apresenta a Davi como servo de Davi. Ele sabe que Davi é o rei agora. Ele sabe, ainda que ele entenda que ele é príncipe por direito, mas Davi é o rei agora. E Davi tem a sua vida nas suas mãos. Então ele se apresenta a Davi como servo. Ele se apresenta a Davi como aquele que vai servir o rei, como aquele que vai estar, mesmo com todas as suas dificuldades, com suas pernas quebradas, mesmo aleijado por causa do acidente que havia ocorrido, mas ele agora vai se colocar como aquele que serve a Davi. Então Davi libera, ou Davi fala algumas palavras. Ele vai dizer, a primeira palavra que Davi diz é: não temas, não temas. Eu disse aqui numa das mensagens dessa semana que alguém disse uma certa vez que existiam 360
366 não temas na Bíblia. Mas uma outra pessoa contou com um programa de computador 66. Existe muito menos. Mas eu gosto e eu fico feliz porque mesmo não existindo os 366 não temas, um para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto, existe a palavra de Jesus Cristo, quando Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos, desde o dia que me conheceu, desde o dia que esteve comigo, até a consumação dos séculos. Então o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem uma palavra de livramento, o Senhor tem uma palavra para que o temor não alcance o nosso coração, aleluia. A palavra que Davi libera para Mefibosete é a palavra que pode ser liberada para as nossas vidas: não temas, não temas, não temas adversidade, não temas, porque estarei contigo. Quando passares pelas águas não te submergirão, quando pelo fogo a chama não arderá em ti, porque eu estou contigo, eu te remi, eu te livrei, eu tenho um pacto, por isso não temas, eu estou convosco até a consumação dos séculos. E a segunda palavra é uma palavra que, o segundo termo que Davi libera é dizendo assim: porque eu usarei de bondade para contigo. Não temas, porque o Senhor tem pensamentos de paz para as nossas vidas. Eu trago Davi aqui como um tipo de Deus, aleluia, porque eu bem sei, talvez o Mefibosete está pensando: eu vou chegar, ele me mata, acaba a descendência, a minha descendência, não tem mais ninguém esperando o trono, não tem mais nenhum descendente direto, e acaba a minha história, acaba a minha vida. Mas eu já estou vivendo assim mesmo, aleijado, em Lodebar. Talvez ele me matando seja até um lucro para a minha vida, mas o texto vai dizer: eu usarei de bondade para contigo, aleluia. É a palavra que Deus envia ao povo no cativeiro através de Jeremias, dizendo: ainda que vocês estão no cativeiro, ainda que os cânticos fugiram das vossas bocas, ainda que a dificuldade se achegou à sua descendência, eu bem sei os pensamentos que eu penso a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu usarei de bondade para contigo, aleluia, as terras de Saul teu pai, e você comerá pão à minha mesa. Eu gosto desse termo, que é a terceira assertiva do Davi, dizendo que ele vai comer sempre pão à minha mesa. Pão é símbolo de suprimento diário. Pão não é simplesmente um pão, seja ele sírio, francês, seja ele de qualquer maneira. Na verdade, pão é símbolo do suprimento diário das nossas vidas. E pão é símbolo também, nós vamos falar disso na outra semana, da pessoa de Jesus Cristo. Ele vai dizer: os vossos pais, lá no capítulo 6 de João, Jesus diz: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Foi Deus que deu o maná, mas a morte alcançou eles. Mas Jesus vai dizer que aquele que come dele vai viver, vai ecoar, vai estar vivo, suprido, cuidado, guardado para a vida eterna. As bênçãos de Deus não nos levam à vida eterna, mas nós comermos dele, vivermos nele, compactuarmos com ele, isso ecoa para a vida eterna, aleluia. Talvez o que nós estamos precisando é deixarmos de cultuar as bênçãos que Deus deu e cultuar o Deus que deu as bênçãos. Pão é símbolo de provisão, mesa é símbolo de pacto. Davi está fazendo um pacto com o Mefibosete. Davi está pactuando com ele agora. Eu gosto do capítulo 15 de Lucas, que o texto vai dizer, a partir do versículo número 2, quando o Lucas trata das 3 parábolas das coisas perdidas, a moeda, a ovelha e o filho. Quando os fariseus estão falando acerca da posição que Jesus toma, ele diz que Jesus come com pecadores. Jesus
Jesus se assenta na mesa deles. Suprir os pecadores era algo que até os fariseus faziam. Esmolas era algo que até os fariseus faziam. O que eles não faziam era sentar na mesma mesa, compactuar das dificuldades, olhar o olho no olho. Isso eles não faziam. Porque quando uma pessoa sentava na mesa, ela estava dizendo que tinha um pacto com aquela pessoa. Ela estava pactuando com ela, comendo do mesmo alimento, botando a mão no mesmo prato, bebendo da mesma jarra. Então era um pacto, participava da alimentação junta. Paulo vai dizer já lá no Novo Testamento, na sua epístola aos Coríntios, que para nós não sentarmos na mesa de Deus e na mesa dos demônios, porque a mesa de Deus é pacto e a mesa dos demônios é pacto também. Nós nos fazemos junto com aquele que nós sentamos na sua mesa. E Davi está dizendo assim: Mefibosete, você vai sentar na minha mesa, eu tenho um pacto contigo, eu vou suprir a sua necessidade. E nós como cristãos estamos sentados na mesa de Deus, aleluia. Não como deusinhos, não somos deusinhos, mas somos filhos do Senhor, que estamos sendo abençoados por Ele, guardados por Ele, supridos por Ele, livrados por Ele, cuidados por Ele, porque o pacto do Senhor nos alcança. Nós estamos à mesa dele, eu estou na mesa do Senhor, comendo o pão do céu todos os dias, na pessoa do Cristo, através da sua palavra e da comunhão com Ele, em nome de Jesus. Então o texto continua, e o Mefibosete, ele diz para o Davi, ele fala para o Davi agora, reconhecendo-se como servo, ele fala para o Davi, ele diz assim: mas quem é teu servo para me olhares, para teres me olhado? Eu sou como um cão morto tal como eu. Então Davi chama Ziba, servo de Saul, e diz: tudo que pertencia a Saul e a sua casa, eu estou dando ou dei ao filho do seu senhor. Eu gosto dessa expressão aqui, porque ela me lembra uma passagem, e aqui tem uma revelação muito interessante. Ela me lembra uma passagem quando o Davi tem o Saul, o vô do Mefibosete, nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que Saul persegue a Davi, mas Davi, mesmo perseguido por Saul, mesmo Saul buscando a morte de Davi, o Davi ainda respeita o Saul como aquele a qual a unção está sobre ele. O Davi respeita, ele conhece os textos bíblicos, o Davi conhece a revelação bíblica. A revelação de Deuteronômio, eu disse aqui já, era que o rei copiasse todo o livro da lei, deixasse ao lado do seu trono e lesse ele todos os dias para saber como proceder junto ao povo. Então o Davi conhecia, e o Davi conhecendo, o Davi lembra a instrução bíblica, para que não se falasse mal, para que não se atentasse contra o príncipe do povo. Então o Davi, mesmo tendo Saul nas suas mãos, o Davi não mata, e o Davi pergunta para o Saul: por que o Saul persegue ele, já que ele é como um cão morto? O Davi se coloca como um cão morto, então Saul se aparta dele e não mais o persegue. E eu fico pensando, quando eu leio essa palavra, que Mefibosete já tinha escutado essa história, talvez da boca até do próprio Saul. Eu vou conjecturar dessa maneira. Talvez ele tenha escutado essa história da sua ama. Teve um dia que Davi tinha o seu vô nas mãos e podia matá-lo, mas o Davi se coloca como um cão morto. Então o seu vô libera o Davi. Talvez o Mefibosete lembre dessa palavra, e ele, naquele momento de se achegar a Davi, ele lembra dessa assertiva, ele diz: eu sou como um cão morto. E o Davi lembra daquela tarde, daquele dia, quando ele se trata também como um cão morto na presença de Saul, e o coração de Saul se quebra, mas aqui ainda o coração de Davi se quebra, e Davi continua. Davi diz que agora ele não vai comer apenas na mesa, ele vai receber tudo. Antes dele se tratar como um cão morto, ele ia comer na mesa. Depois dele se colocar como servo e um cão morto, ele vai ser restituído. Aleluia. Eu fico pensando, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e oramos como filho dele: Senhor, faça conforme a tua vontade. Talvez Deus leve do jeito
dolorido, esperando a hora do seu sacrifício, e ele se lembra do seu filho, da pessoa do seu filho, da cruz, do sangue, do pedido. Ele alcança as nossas vidas e opera em nosso favor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O texto vai dizer que Mefibosete então é suprido. Mefibosete então é restituído, e tudo aquilo que era da casa do seu avô, da sua descendência, que o Davi não precisava dar, mas o Davi agora restitui e coloca Ziba e a sua família como servos de Mefibosete. Mas essa história tem algo aqui interessante mais para a gente encerrar. Mefibosete, nesse contexto, ele tem 25 anos. Ele já teve filhos. Ele já constituiu uma vida. E o texto vai dizer que Mefibosete tinha um filho cujo nome era Mica. O tempo que o texto está escrito dá essa impressão que ele já tinha esse filho antes de tudo isso acontecer. Antes de tudo isso acontecer. Então eu fico pensando que o Mefibosete, lá em Lodebar, vendo um lugar árido, um lugar estéril, um lugar onde não tinha plantação, um lugar onde não tinha a fertilidade, não alcançou, mas ainda ali naquele lugar ele conseguia glorificar a Deus nesse filho que ele tinha. Nesse filho que ele tinha, que ele coloca o nome Mica, e Mica significa grande é Jeová. Quando as dificuldades se levantam, é um momento melhor para se glorificar a Deus. Aleluia. O escritor do Salmo 50 vai dizer que quando nós clamamos ao Senhor na angústia, Ele é uma rocha poderosa e nos defende. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós entendemos a soberania de Deus no meio da dificuldade, Deus continua grande quando as nossas pernas estão quebradas. Deus continua grande quando nós não vamos mais nos assentar na cadeira de príncipes. Deus continua grande quando a nossa habitação não é o palácio. Deus continua grande quando a dificuldade alcança as nossas terras, alcança as nossas paragens, quando o cônjuge vai embora, quando o filho se envolve com as drogas, quando as calúnias se levantam, quando a falência alcança as nossas vidas, quando o problema habita e arma tenda na nossa casa, quando nós moramos em Lodebar, Deus continua grande. Grande é Jeová. O texto de Apocalipse vai dizer que João estava num grande problema. Domiciano diz que agora é Deus, e ele coloca João na ilha de Patmos, mas lá na ilha de Patmos João tem uma visão, Jesus fala com ele, e depois de falar com ele, traz ele para o céu, e no céu ele vê que o Senhor continua no trono, e o livro está nas mãos de Deus ainda. A despeito da dificuldade, Deus não perde o prazo de validade, Ele continua Deus, e Ele tem um pacto conosco. Mefibosete estava botando Mica no seu filho, grande é Jeová, e não fazia ideia que Deus ia lembrar o Davi do pacto que havia feito com Jonatas. Talvez ele nem soubesse do pacto, mas um dia a carruagem chegou lá, aleluia, lá em Lodebar, e trouxe ele, e grande é o Senhor, veio junto com ele. Aleluia, grande é o Senhor, estava com ele. Grande é o Senhor, estava com ele. E o texto vai dizer então que Mefibosete habita na casa de Davi. Ele está na casa de paz. Ele não está mais em Lodebar, ele está na casa de paz. E ele comia sempre pão à mesa do rei. Continuava coxo, continuava com problemas, com debilidades, mas ele estava debaixo do pacto com Deus. Ele estava debaixo do pacto com Davi, que nesse texto é a pessoa do Senhor, é um tipo da pessoa do Senhor. Eu gosto de uma frase do Luther King, que ele diz que ainda que as noites continuem escuras, ele crê que o amanhecer vai ser pleno e bonito na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero orar. Você que vai ouvir essa palavra, você que vai assistir essa mensagem na internet, eu quero orar por você.
Talvez você esteja com as suas pernas quebradas, com as dificuldades assolando o seu lar, momentos de grandes problemas. Eu quero orar com você. Talvez você não tenha um pacto com o Senhor ainda, mas faça um pacto com Ele. Entregue a sua vida para o Senhor. A Bíblia vai trabalhar essa questão dos pactos que nós estamos aqui. É muito mais amplo. Mas eu gosto desse texto porque o nome Davi significa amado. E nós precisamos nos entregar, não a Davi, mas nos entregar ao Senhor Jesus, para que Ele seja o amado das nossas almas. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que alcançou, Senhor querido, com seus ouvidos essa palavra aqui na região, em redor, nas empresas, na casa, um amigo que está ouvindo, Senhor, coloca